Quando eu vim para Goiânia, eu tinha na faixa de uns 8. Saímos de Niquelândia, o nosso objetivo mesmo era, meus pais era conseguir um emprego melhor, você tá entendendo? E a gente ter uns estudos mais adequados, pra gente não ser forçado a trabalhar no serviço braçal, né? Quando nós chegamos aqui, a gente esbarrou na desilusão, né, na realidade. E era só nós mesmo, mas nós tínhamos uma vivência boa, mesmo sendo pobre, né, vivendo a margem da pobreza, igual a gente vivia, que a gente vivia de lixo, né, mexendo nas lixeiras, catando reciclagem e tal, aproveitando restos de comidas também, que a gente fazia isso, mas a gente era feliz. Mesmo tendo esbarrado na desilusão, né, de um emprego, de uma vida melhor, a gente conseguiu estudar, né, numa escola municipal, mesmo sem documento. Eu fui matriculado numa escola, não tinha certidão de nascimento, não tinha documento nenhum. Isso mudou em 2003, num domingo, numa tarde de domingo de 2003, quando um policial começou uma briga num bar lá e esse policial vai brigando com esse cara pulou a cerca lá de casa, né, que é o centro comunitário, e esse policial parou a moto na porta, sacou a arma e apontou e atirou, e essa bala felizmente veio alvejar minha irmã. Que a gente nunca imagina que vai acontecer isso com a gente vê passando na televisão, né, mas você nunca imagina que vai acontecer dentro da tua casa, né. Minha irmã foi enterrada num caixão de papelão sem nenhuma flor, como se fosse uma indigente. E ela tinha nome. E pra mim foi horrível, né? Assim, eu fico olhando, assim, conversando com você, eu fico olhando e lembrando, sabe? Da imagem que eu vi ela atrás do sofá, debaixo do pé de gameleira, agonizando, você tá entendendo? Pra mim ali foi o pior momento da minha vida. Ali mataram meus sonhos, né? Que a gente era criança, jovem, adolescente, a gente tinha muitos sonhos, né? Assim, minha irmã mesmo tinha um sonho de fazer medicina, ser alguém na vida. Pô, eu também tinha um sonho bacana, mesmo do dela, de dar um futuro melhor para minha mãe. Mas aí os planos foi frustrado, né? Assim, com essa situação da minha irmã aí, a nossa saúde mental ficou muito abalada, né? Porque a gente não teve nenhum apoio, né, assim, nem do Estado. Eles fecharam os olhos para aquilo que aconteceu. A obrigação do município também, você está entendendo, que era o acolhimento com assistência social, não teve. Então, assim, a gente ficamos muito abalados e não tinha para onde ir, pedir uma ajuda, assim, alguém para conversar. A gente conversava entre nós mesmos. Afetou muito a gente, sabe? No momento ali, a gente se sentia como se fosse um lixo, sabe? Um nada. Já mudou minha personalidade ali. Porque eu acho assim, quando você começa a passar por um trauma, a sua personalidade já muda ali. Então, você nunca mais você vai ser aquela pessoa ali, porque você passou pelo aquele trauma. Foi o que aconteceu comigo. Mesmo sendo criança, eu não vou mentir pra você, não. Assim, pensamento de vingança vinha muito, sabe? Na mente. Mas aí, por outro lado, você pensava, o que adianta eu matar ele? Ela não vai voltar. Muitas das vezes, quando você tem uma pessoa para se trocar uma ideia, uma pessoa que tem esse entendimento, que sabe o que é essa vivência, que sabe conversar, sabe analisar aquilo ali que está acontecendo com você ali, é muito bacana, porque ali ele te abre uns rumos, ele te abre um caminho para você seguir, você está entendendo? Ele te ajuda a te reconstruir novamente. Quando você não tem isso, que tem uma ausência, você fica aberto às sugestões, né? Como foi? Meu caso foi as drogas. Minha primeira droga foi a pinga. Minha primeira droga, que é uma droga legalizada, você tá entendendo? Foi a pinga. E depois dessa pinga foi geral, caí. E eu vivi muito de pedir. Pedia muito. Sabe, ficava no sinaleiro. Nunca levantei plaquinha não, mas eu tinha minhas artimanhas. Eu me pintava de prateado, fazia umas dancinhas. Então eu era praticamente um artista de rua. Passava numa banca, pegava 3 laranjas, ia lá pra ter 63 e ficava lá no sinaleiro lá do Pão Shop jogando. É difícil a pessoa viver em situação de rua e tá sóbrio. É difícil, a pessoa tem que... Se ela viver em situação de rua, os caras falar pra mim, vivo numa situação de rua e vivo sóbrio, é mentira. Porque ninguém consegue viver, igual eu te falei. Cara, se você dormir, o nego faz maldade, então você tem que viver acordado. E você não espera só a maldade do seu colega que mora na rua, que tá do seu lado, não. Você espera
espera a maldade de pessoas civis mesmo, pessoas que têm uma casa, têm uma vida boa, sabe? Mas que ele vê você lá e ele não aguenta ver você quietinho lá no canto seu lá e ele quer fazer o mal. Por isso que quando eu falei pra você que o meu sonho morria aí, porque depois disso nunca mais eu sonhei. Porque eu não tinha espaço para dormir. Quando eu dormia, sempre acontecia uma coisa inesperada, sabe? Eu já tomei balde de água na cara, uma vez o cara acordou já jogando água em mim e tal, já me deu vassourada. Então, eu vivia assim, sabe? Não dormia, vegetava. Tava cansado de ficar na rua, aí fui pro albergue, o albergue aqui da prefeitura, aqui de Goiânia. Foi lá no meu quarto, convidou a rapaziada para ir uma conferência do movimento, uma formação em conferência do movimento, a qual ia terminar aqui no Ministério Público. E eu colei lá, sabe? Eu colei para comer, sabe? Eu não minto, eu colei para comer mesmo. Mas aí as falas me conquistou, sabe? Eu não posso negar, aquilo me abriu, sabe? Uma outra visão. Eu que não tinha visão de nada, a minha visão era só fazer o corre para a pedra, tomar uma pinga. A minha visão foi aberta para outras coisas muito mais importantes, que era a minha própria saúde mesmo, né? Assim, comecei a desenvolver, a ir nos CAP. Ali eu fui abrindo meu horizonte. E aí eu tive um caminho. Foi igual eu falei, sabe? Ali eles abriram os caminhos para mim. E eu continuei. E Denizar, virou Denizar, sabe? Aí um dia mesmo o pessoal perguntou, mas por que todo mundo te chama de Denis? Seu nome não é Denis? É porque o Denis é um cara que morou na rua, um cara que é muito conhecido, você tá entendendo? O Denizar ninguém conhece. O Denizar o povo conhece de um tempo pra cá, de 3 anos pra cá, sabe? Quando eu tava vindo, eu passei na galera, sabe? Mesmo não estando compartilhando aquilo ali com eles, mas uma ideia sadia, né? A gente sempre leva um carinho, um abraço, sabe? Eu acho que a única coisa que uma pessoa que vive situação precisa é só de um amigo para conversar, uma mínima oportunidade para mudar a vida do ser humano. E muitas das vezes a pessoa precisa de alguém que escute o que ele tem para dizer, sabe? Hoje eu tô aqui contando a minha história, mas poderia ser o João, ser a Maria contando a história dela, ser o Marcos. Então são várias histórias que terminam num lugar só, sabe? Várias histórias que terminam ali na rua. Galera, cada um vivia de um jeito, né? Numa casa, nasceu numa família, mas foram parar ali na rua. Ninguém nasceu na rua. Foram parar ali por alguma eventualidade de, tipo assim, de um distúrbio igual o meu, um acontecimento igual o meu, você tá entendendo? Que me levou a ter esse distúrbio. Aprendi muito, sabe? Aprendi muito a, mesmo assim, tentando mudar, tentando dar um passo na frente, não ficar para trás, pegar na mão do próximo e carregá-lo, sabe? Eu aprendi muito isso, sabe? Nesses anos todinho que saí da rua, porque eu não saí sozinho, alguém pegou na minha mão e me tirou. Alguém chegou em mim, conversou e, vamos ir, velho, tal, pá, pegou na minha mão e levou. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu larguei as drogas, assim, com força, você tá entendendo? Mas, assim, tem hora que eu ainda sinto vontade, sabe? Vontade não passa. Sente vontade de fumar, sente vontade de beber. Hora que passa, mas aí eu paro um pouco e começo a pensar. Começo a raciocinar, começo a olhar lá atrás dos meus sonhos que foram frustrados lá e o que eu posso fazer daqui pra frente. Hoje eu tenho 36 anos. 36 anos hoje eu tenho. Olha o tanto que eu vivi. Eu não vou falar que o meu sonho hoje é fazer faculdade, porque eu já sou um idoso, né? Já sou quase um velho. Mas assim, eu tenho muitos sonhos, sabe? De ter minha casa. Primeira coisa na minha vida que eu penso é ter uma casa pra eu e minha mãe morar. Ter um bom emprego, sabe? Não ser ressachado, viver uma vida diferente, não ser um cara discriminado. O meu sonho é esse, é não ser discriminado pela sociedade, sabe? Assim, eu fico com muita vergonha quando eu chego numa fila pra pegar um emprego que eu levo o meu nada consta, o cara, tipo, se faz entrevista e tudo mais, me chama, eu vou, levo o meu nada consta, chego lá, os caras me mandam embora. Aquilo ali, me deixa assim, me deixa transformado, me joga no chão. Mas aí vem aquele pensamento positivo, né? A gente nunca pode desistir, a gente tem que progredir. Pior eu tava lá na rua, fumando pedra. Agora eu tô de boa,
Ele fechou uma porta aqui, eu acho que lá na frente eu abri outra. Eu parei de estudar, eu tava na 8ª série quando minha irmã morreu. Se eu puder hoje em dia fazer mesmo, eu ia fazer psicologia, né, na realidade. Psicologia. É pra entender a mente do ser humano, cara. Você quer falar mais alguma coisa? Quero sim. Pra você que vai ver esse vídeo, você tá entendendo? Que vai assistir em qualquer lugar que passar por aí, que eu não sei onde vai. Eu falo só pra você que, tipo, pra você que tem filho, que não deixe seus filhos cair nesse mundo, sabe? Que dê atenção, que dê amor, dê carinhos, tá? Preste atenção nas coisas. Se ele precisar de um apoio psicológico, leve ele. Não deixe chegar a um ponto que eu cheguei não, você tá entendendo? Porque o caminho das drogas é um caminho sem volta. Quando você vai, você não sabe se você volta vivo. Então, cuide dos seus filhos, trate bem, trate com amor, que pra eles não chegar ao ponto que nós chegamos, né? É isso.